Olá, pessoal! Meu nome é Thaís, eu sou pedagoga, psicopedagoga, artista plástica, responsável aqui pelo canal também, né? Sou psicanalista também, né? E hoje eu trouxe aqui a Cris Fiore Haranaka, e que hoje vai falar aí um pouquinho, né, da questão da respiração e da aprendizagem. A Cristina, ela é fisioterapeuta, ela tem pós-graduação em fisioterapia hospitalar e é mestre em ciências da saúde. Olha só a formação, né? A responsa, né, Cris? Menina, não foram, muitos anos aí de estudo. Eu sou formada há 12 anos já, né, e Nossa. tenho uma bagagem bem grande. Eu trabalhei bastante tempo em UTI, pronto-socorro, então tenho bastante coisa para agregar aí na questão de fisioterapia respiratória. Olha que legal. Nossa, a Cris, gente, ela tem sim um grande trabalho nessa parte, tá? Ela tem um Instagram que faz maior sucesso. Eu adoro o seu Instagram, viu, Cris? Obrigada. Eu já, eu já deixei aqui na descrição já o Instagram da Cris. Ela vai entrar em contato depois, né? Daí, se vocês quiserem ter contato com ela, ela entra em contato lá no direct mesmo do Instagram, tudo bem? Cris, eu vou começar te fazendo algumas perguntinhas, Tá tá? ótimo. E aí, assim, eu quero que você me explique, né? Lógico que para fazer essa live, eu também tive que estudar um pouco. Por quê? Olha só, não, é sério. É um tipo de assunto que na parte da psicopedagogia e na parte da pedagogia não é tão debatido. Mas é muito importante a gente poder verificar esse tipo de assunto e também ver como que a gente pode tentar identificar numa criança, né, essa questão da respiração e que isso pode até atrapalhar mesmo, né? Você ia falar alguma coisa que eles podem falar? Não, eu ia só introduzir, assim, porque na verdade, existe uma grande dificuldade para os pais detectarem algumas coisas, né? Porque muitas vezes, e até quando os pais vêm me procurar, eles acham que a respiração da criança está normal, que faz parte do desenvolvimento, que não são coisinhas que eles precisam olhar. Por isso que eu falo que é importante que a gente não pode só buscar um físio ou buscar ajuda quando a criança já está com algum problema, né? A gente precisa buscar para avaliar se está no desenvolvimento correto, para avaliar se as coisas estão andando da forma como deveria ser, entendeu? Então, eu sempre falo, né, lá no meu canal do Instagram, eu sempre falo, é muito importante você ter uma fisioterapeuta para chamar de sua, porque antes mesmo de alguma coisa acontecer, a gente pode trabalhar com prevenção, pode trabalhar com várias questões de orientação para poder dar o caminho, né, das pedras aí para os pais, e não só quando a criança apresenta algum problema. Ah, excelente isso, excelente, porque realmente às vezes chega, né, algum tipo, assim, pelo menos o que eu já estudei a respeito, chega para vocês aí a criança com problema de respiração e é só isso, não é nada mais do que isso, né? Uhum. Então é muito importante, né? E muitas vezes a criança não tem absolutamente nada. Eu tenho alguns pais que me chamam assim, quando a criança ainda é muito bebezinha, recém-nascida, só tem alguns dias, e os pais têm muitas dúvidas em relação ao tipo de respiração, assim, será que meu filho está respirando certo? Ele está fazendo apneia, né, que é a parada da respiração, ele está dormindo bem? Esse barulhinho que ele faz quando mama, o que que é? Então, assim, eu gosto desses pais, porque aí eu vou orientando desde quando a criança nasce, praticamente. Então eles vão Hum, sabendo quando eles precisam chamar ajuda, eles vão sabendo detectar quando tem algum probleminha, eles sabem várias coisas, assim, eu tenho vários pais que já sabem como prevenir, já sabem como fazer alguns tratamentos na própria casa, e aí eles me chamam para ver, ó, tá certo, tá errado, eu preciso ir no pronto-socorro, eu preciso chamar você para vir aqui, então a gente vai tendo esse tete a tete, sabe? Mas eu gosto muito de uhum. educar os pais para detectar as coisas em casa, assim.
Ah, legal isso, legal. Gente, a gente vai conversando aqui, vocês podem deixar perguntas, tá? Até aí no final da live, aí a gente vai responder para vocês, tudo bem? Certo, Cris? Certinho? Bom, é bom a gente saber disso, né? Que desde pequeno mesmo a gente precisa dessa orientação, porque é importante, né? Mas assim, é o que eu falei para você, eu fui pesquisar um pouquinho para poder falar do assunto, né? E aí eu vou te fazer algumas perguntas. O que que é a síndrome do respirador bucal? E quais que são os problemas referentes a isso, né? Eu ouvi dizer que pode até causar problemas na parte da face da Isso. É criança. assim, a criança, quando ela nasce, ela é puramente respiradora nasal, né? Principalmente porque a criança, quando pequena, até praticamente 6 meses de nascimento, ela só mama no peito, né? Exclusivamente no peito. Então, quando a criança mama, ela não respira pela boca, ela respira pelo nariz. Hum, Porém, existem algumas situações que levam a criança a respirar pela boca, que é esse respirador bucal que a gente fala, né? Que pode levar a diversos outros problemas. A criança que respira pela boca, ela pode ter algum problema estrutural, então pode ser, por exemplo, que ela tenha um desvio de septo, ou pode ser que ela tenha a adenoide, que é aquela coisa que o pessoal chama de carne esponjosa. Pode ser que ela tenha um hiperdesenvolvimento da carne esponjosa, da adenoide, e isso obstrui a passagem do ar, o que faz com que ela respire pela boca. E pode ser problemas estruturais da face mesmo, né? Então pode ser até um uso de chupeta, uso de mamadeira de forma contínua, porque isso vai moldando a boca da criança de uma forma incorreta. Né, o desenvolvimento dela vai sendo incorreto. E isso vai levar a criança a respirar cada vez mais pela boca. Essa respiração oral que a gente fala, ela traz diversos malefícios, diversos. Não é só na questão de que a criança vai respirar, porque assim, ó, é importante a gente entender que a respiração do nariz, por que ele é importante? Por que a gente respira pelo nariz? Porque o nariz, ele é uma barreira, né? A minha via aérea superior, que é composta pelo nariz, pelas fossas nasais, pelo fundo da boca, ele tem a função de filtrar, de umidificar, de aquecer o meu ar, para que ele chegue lá no meu pulmão pronto para mandar oxigênio para o meu corpo. Se eu não tenho essa passagem do ar pelo nariz e eu mando direto pela boca, eu vou mandar um ar que eu sei lá como que ele vai chegar ali embaixo, entendeu? Então ele não vai estar aquecido, ele não vai estar filtrado, ele não vai estar umidificado. Ele não vai passar pela barreira que é o meu nariz. Então, esse é um dos problemas, né? Que o meu ar ele não vai chegar no meu pulmão tratado. Então vai ser um ar de má qualidade, a gente pode dizer. Além disso, o fato da criança respirar sempre pela boca faz com que a musculatura da face fique flácida. Então a gente consegue até perceber, olhando para a criança, que ela é uma respiradora bucal, porque o rosto ele fica mais comprido, a boca sempre aberta, a curvatura da mandíbula, né, do maxilar e da mandíbula, eles ficam mais curtos. Então a gente consegue ver pela característica do rosto da criança que ela pode ser uma respiradora bucal. Então essa respiração, essa síndrome do respirador bucal, ela traz diversos malefícios. E essa coisa do hipodesenvolvimento muscular é um deles também. Acho que é isso que eu... Então, na verdade, assim, eu já ouvi falar, né, até assim, de criança que às vezes precisa, né, fazer esse trabalho em relação à parte de respiração, mas em conjunto tem que fazer um trabalho fonoaudiológico para justamente não acarretar problemas, né, para ela no Exatamente. aprendizado, Exatamente. né? Então, é importante entender o porquê que isso traz o problema no aprendizado, né? Porque não é o hipodesenvolvimento da face, não é a presença do desvio, não é a adenoide que vai fazer com que isso traga um problema. O problema ele é muito mais intenso. Por quê? A gente precisa entender qual é a causa
né, o que está causando essa respiração oral, para que a gente entenda tudo que vai acarretar. Porque, por exemplo, vamos pensar no primeiro caso, que é aquela criança que tem uma adenoide maior, né, que tem aquela obstrução. Então, é um problema mecânico, né? A criança ela não vai respirar direito pelo nariz. Então, ela precisa respirar pela boca. Essa criança, quando ela deita, é muito pior a respiração, porque ela não consegue respirar pelo nariz, porque na hora que a gente deita, tem a força da gravidade. A respiração vai se tornar muito mais difícil. É uma criança que à noite ronca, que às vezes pode parar a respiração, pode ter algum período de apneia. Ela vai acordar diversas vezes à noite. Às vezes ela não percebe que ela acorda, né? Ela acorda e volta a dormir. Ela ronca, acorda com o próprio ronco e volta a dormir. É uma qualidade péssima de sono. E aí, quando essa criança acorda no outro dia, ela não tem pique, ela fica mal-humorada. Por quê? Porque durante a noite ela não teve uma qualidade boa de sono. E o que isso pode acarretar? Durante o sono é quando a gente libera o hormônio de crescimento, né? É quando lá dentro do meu cérebro, né? Falando um pouco mais, eu não vou entrar em nada muito técnico aqui, porque senão as pessoas não vão entender muito bem o que acontece, mas o hormônio do crescimento, aquele hormônio que ajuda a criança a se desenvolver, a crescer, né, falando em corpo, né, ajuda ela a crescer corporeamente, ele é liberado durante o sono. Se eu tenho um sono de má qualidade, esse hormônio ele não é devidamente liberado. Então a criança ela tem problemas de crescimento, certo? O que pode acarretar também durante o dia uma criança, como eu falei, que fica mais cansada, que fica mais irritada, que tem olheira, e ninguém entende por que a criança tem olheira, já que ela dorme a noite inteira, só que a qualidade do sono é muito ruim. Então essa é uma criança que a gente precisa estar de olho, que os pais eles precisam olhar atentamente para isso, né? Nossa, por que está acontecendo isso durante o dia? Será que durante a noite a coisa, né, não tá boa? Será que tá ruim? E aí o que acontece? Muitos pais não percebem, vão empurrando com a barriga, e aí com o tempo, essa criança que respira pela boca, além de ela ter um déficit na fala, né, porque a gente precisa respirar, a respiração e a fala, eles estão completamente conectados. Além de ter uma dificuldade para falar, porque para falar a criança precisa respirar, precisa soltar o ar, precisa ter como é que fala? Precisa ter uma sincronia, né, da respiração com a fala. Essa criança ela não vai ter. Então pode ser uma criança que gagueja mais, uma criança que demora mais para concluir a palavra ou a frase. E além disso, o que isso pode acarretar? Como a gente não tem a passagem, o filtro, como eu falei lá no começo, da qualidade boa do ar, essa criança ela vai reter mais CO2, não vai respirar um oxigênio tão bem, essa respiração ela fica curta. Então a qualidade do ar que a criança respira não é suficientemente boa para eu oxigenar meu cérebro, né? Ela vai ter uma respiração mais curta. Então, tudo isso não visto lá no começo, na primeira infância, no comecinho na verdade, na primeiríssima infância, né? A gente está falando de 0 a 3 anos. Se eu não vejo isso lá no começo, isso pode ter um grande problema no desenvolvimento da primeira infância. E aí, quando a criança vai ser alfabetizada, por exemplo, ela tem uma dificuldade muito grande de entender, de compreender, de conseguir passar isso. Por quê? Porque a respiração ela não está adequada. A oxigenação desse corpo não está adequada. Eu preciso oxigenar direito o meu cérebro para poder pensar, para poder calcular, para poder fazer tudo. Então, são várias coisas, né? Você percebe que tem a deficiência do hormônio, eu tenho a deficiência da face, da musculatura, eu tenho a deficiência do oxigênio. Então, é uma bola de neve que isso vai se tornando, que se a gente não perceber lá no começo, pode se tornar uma criança, um adolescente, um adulto com muitos problemas. Nossa, e quantos problemas na verdade, né? Porque se você for parar para pensar, que nem você falou da questão do sono, né? Assim, para a gente que estuda a parte da psicopedagogia, é muito importante
a gente respeitar o sono das crianças. Sim. E também dos adolescentes também até, porque se isso se perdura, né? Então, dos adolescentes também. Por quê? Porque é justamente na fase do sono mais pesado que nós temos, se não me engano é o sono REM, alguma coisa assim, é justamente nessa fase em que a gente sonha. E aí, quando você sonha, na verdade, você está processando alguns aprendizados em que você já teve anteriormente, Sim. né, ao passado, e também você está processando aprendizados novos do dia a dia. Sim. Na Então, antroposofia a assim, gente fala muito isso, assim, vamos levar para o sono, sabe? Vamos levar isso para o sono. isso. Por quê? Porque é no sono que a gente digere, né, essa informação. E é no sono que a gente realmente aprende. É uma coisa muito, muito incrível. Não, mas é um fato, na verdade, né? Até porque realmente, assim, se você não tem um bom sono, e ainda mais a respiração, ela atinge bem isso, né? Se você não tem esse bom sono, então você realmente, no outro dia, você pode esquecer que você não aprende a nada. Então, é assim mesmo, Exatamente. né? Não, e quando você pensa na criança, porque assim, nós adultos, existe um momento da nossa vida. Eu vou entrar um pouquinho em antroposofia, assim, mas só em questão das idades, tá? Existe um momento na nossa vida, que é essa chegada mais ou menos dos 34, que é a minha idade, 35 anos, que a gente para, né? É o momento que a gente cessa o desenvolvimento e começa a perder as coisas, né? Que são os momentos das perdas em relação ao meu corpo físico. E a gente só tem ganhos em relação ao mental, né? A sabedoria e tudo mais. Antes disso, a gente só está ganhando, né? Então, se a gente for pensar, por exemplo, numa criança na primeira infância, do 0 aos 7 anos e dos 7 anos aos 14, são os 2 primeiros setênios onde a gente só desenvolve, onde a gente só ganha coisas, onde a gente cresce, minhas células se reproduzem, tudo se multiplica. Se eu tenho alguma falha aí nesse meio, a falha ela vai perdurar para toda a vida. Então é muito complicado a gente negligenciar, por exemplo, pensar assim, mas a respiração dele assim tá agora, mas depois vai melhorar. Quando ele crescer, as estruturas crescem e aí melhora a respiração. Não, não, não. Então a criança, uma criança saudável, uma criança vou até colocar entre aspas, assim, normal, mas que na verdade não tem nenhum tipo de deficiência, não tem nenhum tipo de síndrome. Você vê essa criança dormindo, a criança mal se mexe, né? Ela respira pelo nariz, ela tem, né? Os ciclos do sono da criança acontece a cada 3 horas, ela acorda. Mas é como o nosso, assim, a gente também acorda, só que a gente não percebe. Então, só que ela logo volta a dormir, né? Então é o momento que acorda, se mexe, vira e volta a dormir. E a respiração de uma criança que respira normalmente é apenas pelo nariz. Uma criança que dorme de boca fechada. Isso eu tô falando num momento de uma criança que tá sadia, né? Claro que em momentos de, por exemplo, uma gripe, qualquer problema respiratório que possa obstruir a minha via aérea, vai ter algum problema, mas eu estou eliminando todas essas possibilidades e estou vendo ela no padrão normal dela, né, no padrão dela de vida. Então, se aí eu consigo já detectar alguma coisa, eu preciso buscar ajuda. Sim, sim, verdade. Aí já é importante também, né? Outra coisa que você comentou, você falou da questão da limpeza do ar também, quando você tem, né? Porque o nariz ele tem uma composição, né? Que é própria para isso mesmo, para poder filtrar o ar, né? Agora, se abre a boca e vai respirar pela boca, assim, eu acredito que seja até mais difícil, até, né? Aparentemente, né? Seja Então, na mais verdade, cansativo, né? é difícil pra gente que não respira, né? Então, a gente Que não está é aquilo que eu acostumada. falei, que é sadio, a gente respira pelo nariz e quando tá com o nariz entupido, meu Deus do céu, é um desastre, né? A gente Uhum. respira pela boca em algumas situações,
que é quando a gente faz em alguma, né? Uma situação, duas, vai. Uma é quando o nosso nariz está obstruído por causa de alguma doença, e a outra é quando a gente Uhum. faz exercício físico. Mas quando a gente respira pela boca, pelo exercício físico, é porque a gente precisa de mais ar para poder alimentar minha célula, para eu poder mandar mais oxigênio. Então é um mecanismo que o meu corpo tem para que eu capte mais oxigênio, né? Para que mande para o meu corpo, para que meu corpo consiga dar conta do exercício. Agora, a criança que já nasce com alguma obstrução, que já nasce com alguma coisa esquisita, é importante entender que essa criança ela se adapta, e ela se adapta com qualquer coisa. Então, se ela só respirar Uhum. pela boca, ela vai se adaptar e vai respirar pela boca apenas. E é por isso que causa tanto problema na face, é por isso que causa tanto problema na dentição. Por quê? Porque o corpo vai criando adaptações necessárias para que a criança sobreviva. Então, ele não Uhum. vai forçar a criança a respirar pelo nariz, né? Ele vai se adaptar para aquilo que ela está apresentando. Então, se ela respira pela boca, ele vai adaptar tudo para que ela respire pela boca. Não, Então, e é ela não duro vai também perceber e vai porque falar assim, ai, é difícil. Para ela, é o que é, é o que é. é, não, mas a gente tem que ficar atento de qualquer forma, porque através da boca, nesse caso, a criança pode até adquirir algum tipo de bactéria, alguma coisa assim, né? Então é muito mais perigoso do que a gente imagina até, né, Cris? Mais, A questão né? de bichos, assim, de vírus e bactérias, o nariz também ele pode trazer, mas o nariz ele tem a barreira, né? Se a gente mantém sempre o Então. nariz limpo, se a gente faz lavagem nasal, se a gente mantém sempre a higiene nasal, o risco de você ter uma infecção por vírus e bactéria, ela se torna muito menor. Agora, a boca que não tem defesa nenhuma, que não tem barreira nem nada, aí a propensão de você ter uma doença respiratória é muito maior. É isso mesmo que você Então, falou. aí pode dar problema mesmo. Aí eu já vou te perguntar também, né? Que a gente sabe que pode causar justamente essa questão na face, como a gente já falou tudo, mas, por exemplo, a respiração, ela pode também causar problemas na coordenação motora da criança também? Então, pode por causa daquelas duas coisas que a gente falou no começo. Uma é por causa do hormônio de crescimento. Então, pode ser que essa criança ela venha a adquirir etapas motoras um pouco mais para frente, né? O desenvolvimento dela se torna um pouco mais deficitário no decorrer do desenvolvimento. E também por causa dessa falta de quantidade adequada de oxigênio. Vai ser uma criança que sempre vai estar respirando mais rápido para suprir essa necessidade do corpo. A respiração dela nunca vai Uhum. ser plena, porque quando eu respiro pela boca, a respiração é mais curta, ela é menor. Então, essa troca e a criança pela boca, ela respira menos, né? Então, essa troca gasosa vai estar deficitária dentro do meu pulmão e o oxigênio também vai estar deficitário. Então, como a gente precisa de oxigênio para alimentar todo o nosso corpo, que é o nosso combustível, né, para as nossas células e tudo mais, nessa criança vai estar mais vai estar em menor quantidade, assim. Então, ela vai precisar criar mecanismos para suprir essa necessidade. E aí é nesse mecanismo que ela se perde no desenvolvimento, entendeu? Pode ser que Uhum. ela tenha. É difícil a gente dizer confirmado, né? Porque cada criança ela vai se desenvolver de uma forma dependendo da quantidade do déficit. Então, da quantidade de obstrução da via aérea superior, do problema que ela vai apresentar. Mas existem relatos, sim, de crianças que, por conta da respiração, têm uma dificuldade no desenvolvimento. E isso aí em diversas Uhum. partes, não só na coordenação, né? Tem a ver com marcos de desenvolvimento, tem a ver, por exemplo, com a fase de andar, fase de falar. Então, são os marcos que a criança ela vai demorar um pouco mais para poder aí adquirir. Olha só que interessante. Bom saber disso. Eu acho que até é legal a gente falar disso, Cris, porque assim, quando a gente vai fazer um atendimento psicopedagógico, por exemplo, vou pegar uma criança, né, e eu preciso fazer uma avaliação, né?
Normalmente eu faço uma avaliação que a gente chama de anamnese, e nessa anamnese a gente faz algumas perguntas, né, referentes à questão da vida da criança. Só que assim, eu sinceramente, estou falando sinceramente, eu nunca vi em nenhuma anamnese, eu vou colocar na minha, tá? Eu nunca vi em nenhuma anamnese perguntarem a respeito de como que é a respiração da criança. Porque a gente consegue identificar daí no caso, se a criança tem uma dificuldade, a gente pode encaminhar daí também, né, para uma fisioterapeuta, para um otorrino, né, também que daí vá tratar a respeito dessa questão da respiração, né. Então eu acho que é Exatamente. interessante falar isso, né. Porque, e aí, assim, a gente sabe que essa questão da respiração, por exemplo, ela pode também interferir na alimentação, né, Cris? Completamente. Principalmente, Você sabe né? que crianças que respiram pela boca, elas têm dificuldade, porque assim, tudo tem a ver, a gente só sente gosto 100% por causa do nosso olfato. Então a gente precisa do olfato para poder sentir gosto, né? Se a gente, Uhum. vocês viram agora a questão do Covid, que as pessoas perdem o olfato, que elas não respiram, Sim. e aí perde o paladar também. Então as pessoas não sentem gosto das coisas. Além de não sentir o cheiro, também não sente gosto. Então os dois eles estão completamente conectados. Se a criança tem a obstrução no nariz e ela não consegue respirar pelo nariz, ela não sente gosto da comida. E é uma criança que você pode perceber, por exemplo, que a partir da introdução alimentar, que é com 6 meses, que é preconizado, né, e vai até 1 ano aí essa introdução alimentar, é uma criança que come mal. Por quê? Porque ela não tem prazer na comida, né? Ela começa a comer e ela não sente. Você sabe que eu tenho um caso de uma pacientinha minha, que ela tinha problema da adenoide. Uma adenoide muito grande que obstruía muito. Qualidade péssima de sono, qualidade péssima de alimentação e, incrivelmente, ela mamava muito bem no peito. Que ninguém entende por como que a criança mamava. Porque para a criança mamar, ela precisa respirar pelo nariz, né? Incrivelmente ela mamava muito bem e por isso ela engordava bem, ela ganhava peso e tudo mais. Mas por causa da respiração nasal, foi uma criança, ainda é uma criança que desenvolveu pouco a face, que teve essa dificuldade no desenvolvimento, porém foi detectado muito cedo esse problema. Bom, e com 1 ano de idade, ela foi para o otorrino e procurou ajuda, e é muito difícil você achar um otorrino que faça cirurgias em crianças muito pequenas. Por quê? Porque depende da obstrução, né? Depende do tamanho dessa obstrução, e é uma criança muito pequena que provavelmente a adenoide vai crescer novamente, que pode obstruir, que pode ter recidiva de outra cirurgia. Então, muitos otorrinos não fazem a cirurgia em criança pequena, só em casos graves. E o dela era um caso muito grave, estava obstruindo muito e estava trazendo muitos malefícios no desenvolvimento da vida. Ela fez a cirurgia, assim, tirou com a mão o problema, sabe? Hoje é uma criança que come bem, hoje ela está com 2 anos e meio, é uma criança que come bem, que dorme bem, que está se desenvolvendo bem. Claro que algumas coisinhas ficaram, mas como ela é muito pequena, ela vai conseguir correr atrás do prejuízo, assim, sabe? Então, tudo está indo normal. Ela entrou num padrão de normalidade de desenvolvimento. Então, que bom, olha. O quão é importante é a gente buscar ajuda, né? Não é normal uma criança que dorme ronca, por exemplo. Não é normal uma criança que só respira pela boca e que fica com aquela face, né? Que a gente vê a criança respirando só pela boca. Não é normal. Então é importante eu sempre falo isso não só em relação a desenvolvimento motor, eu falo até em questão de desenvolvimento psicológico. A gente precisa observar os nossos filhos, né? A gente precisa olhar e entender o que eles estão nos trazendo, o que eles estão nos dizendo, sabe? Para saber aonde que a gente precisa colocar os pingos nos is aí. Porque eu não digo que é fácil a gente observar
uma deficiência, uma coisa que está indo fora do prumo, mas a gente precisa desse olhar um pouco mais criterioso para entender, poxa, não está dormindo legal, não está respirando, mas não está comendo, o que será, né? Vamos tentar Vamos ir um ver, pouco mais né? a fundo nisso. Tem Uhum. também problemas, Thaís, assim, em relação à hereditariedade, né? Então, por exemplo, o meu filho, eu vou usar meu filho como exemplo. O meu filho, ele tem essa parte do desenvolvimento da maxila e mandíbula igualzinho do meu marido. É uma criança que tem os dentes, que tem a arcada dentária muito pequena. E os dentes dele são muito juntos. Muito, muito Uhum. juntos. Para a idade dele, ele tem 3 anos de idade. Então, para a idade dele, o ideal seria que os dentes fossem separados. Por quê? Porque a hora que cai o dente de leite, tem espaço para os dentes definitivos nascerem. Se ele já não tem espaço agora que tem o dente de leite, imagine na hora que começar a cair e vai nascer tudo um em cima do outro. Então, Vai dar ele é problema. uma criança, exatamente, ele é uma criança que eu preciso agora ir no dentista para melhorar esse problema facial. Por quê? Porque isso também pode acarretar em problemas respiratórios. Porque é uma boca Sim. pequena, que talvez a respiração também esteja atrapalhando em alguma coisa. E se eu deixar essa coisa, esse problema se desenvolver no decorrer dos anos e deixar a vida me levar, além dele ter um problema que vai ser estrutural, porque se eu deixo isso acontecer lá na frente não tem mais volta, eu preciso arrumar agora, que ele está em desenvolvimento, que ele tem a gente tem capacidade de mexer nesse desenvolvimento, né? Quando lá na frente, na adolescência, quando fizer 18, 19 anos, não tem mais jeito, porque já está tudo formado, e aí ele vai ter que usar aparelho por muito tempo, e não, é uma coisa que não vai resolver. Por quê? Porque vai ser um problema já estruturado. Então a gente tem que ver isso na infância, a gente tem que ver quando a criança é pequena. Então por isso que a gente tem que observar, né? É isso, é esse exemplo que eu queria dar. Não, mas ó, tem que observar mesmo, viu, Cris? Por quê? Porque nesse decorrer, você mesmo falou dessa questão da arcada dentária, né, da questão da respiração mesmo. Nesse decorrer de tempo, a criança ela vai desenvolvendo a fala. E aí, o que acontece, né? Quando ela desenvolve a fala, ela também vai tendo a parte de consciência fonológica, que é o que a gente chama aí ela vai ouvindo os sons, ela vai ouvir o som que ela produz, né? E quando vai na parte do aprendizado em si, da escrita, da leitura, né? Ela precisa justamente dessa formação prontinha, a formação tanto dentária, né, quanto também dessa questão respiratória, porque não adianta eu ter um trabalho totalmente fonoaudiológico aí, né, com uma criança que tem problema de respiração sozinho, entendeu? É Se um eu não problema encaminho, estrutural, né? Não é só um problema. estrutural. Se existe uma base estrutural, eu preciso trabalhar os dois juntos. Então, Sim, eu preciso trabalhar exatamente. tanto com a fono, porque já começou a ter um problema de fala, quanto com o otorrino, que precisa Isso. intervir em relação à estrutura, e também uma fisioterapeuta para cuidar da conscientização respiratória, porque a criança ela já começou a ir por um caminho que ela não respira direito e que ela precisa aprender a respirar. Então, cada um vai cuidar de Exatamente. uma coisa, entendeu? Um vai cuidar da estrutura, o outro vai cuidar da fala e o outro vai cuidar da respiração. Então, é um trabalho multidisciplinar que só vai trazer Uhum. benefícios para a criança. Totalmente, Mas totalmente cheio de benefícios. se a gente intervir num momento muito certo, Thaís, se a gente se intervir lá no comecinho, talvez a gente não precise de tantas intervenções, entendeu? Sim, No verdade. desenvolvimento da criança. Então, por isso que é importante a observação. Então, aí eu já vou te fazer até uma pergunta aqui, ó. Então, como a respiração pode afetar na atenção do aluno? Podemos confundir com o TDAH, né? Que é o déficit de atenção e hiperatividade, né?
para que a gente não confunda, o educador ele precisa, junto com os pais, ter esse olhar atento, sabe? Para entender Exatamente. se existe alguma coisa de base, né? Para entender essa criança, para olhar para essa criança e falar assim, bom, vamos ver se, porque aí a gente precisa eliminar, né? E eliminando os probleminhas, assim. Então a gente tem que olhar para essa criança e ver como é que está essa respiração, como é que está a noite dessa criança, como é que está o desenvolvimento da face dessa criança. Tá bom, ela não tem problema respiratório nenhum, o problema dela não é oxigênio, o problema dela não é a noite, então eu vou investigar TDAH. Agora, Isso. Uhum. se eu percebo que é uma criança que tem alguma coisa do que a gente já falou agora, eu vou primeiro investigar isso e tentar tirar esses problemas para depois eu perceber se vai ter uma mudança ou se existem essas duas coisas associadas. Então eu preciso separar. Eu vou separando, eu vou eliminando as possibilidades para que eu consiga isoladamente olhar para aquele problema. Né? Aí eu vou eliminando o problema respiratório, não é isso, tá? Então vamos investigar TDAH. Ah, não, tem um problema respiratório, então eu vou deixar o TDAH para depois. Vou resolver isso daqui primeiro. Sim, certo. Até assim, porque a gente tem crianças, eu que trabalho diretamente com crianças especiais, né? Eu percebo que essas crianças em específico, mas isso é da questão até assim da formação física dessas crianças, tá? Muitas delas apresentam bastante dificuldade de respiração, ou porque apresenta algum tipo de bronquite, ou às vezes tem realmente uma tendência maior a ter um tipo de uma pneumonia, né? Que nem eu peguei um caso, Cris, que o garoto, ele tem uma síndrome, né, que se chama síndrome de Sotos, é gigantismo, tá? Assim, se vocês forem ver, gente, o síndrome de Sotos, eles têm uma parte corpórea totalmente diferente. E até essa questão que você falou da arcada dentária, ele É tem totalmente também, diferente. né? E ele vive com problemas respiratórios, mas não em razão necessariamente da respiração bucal, tá? Eu percebo que ele tem mais tendência a ter problemas respiratórios aí nesses casos. E aí a gente sempre tem que pedir uma ajuda aí para os fisioterapeutas também, né, Cris? Sim, mas nesse caso, tá, é difícil porque tem várias coisas associadas, né? São A gente está vários, são falando, vários. a gente está falando de um problema estrutural que gera outros problemas. Então a gente tem que ir Uhum, cuidando um por um, porque assim, esse tipo de problema estrutural, que é uma síndrome já estabelecida, não tem muito como a gente mexer, né? Então a gente tem que entender como é que funciona essa criança para tentar amenizar o máximo que a gente conseguir. Porque é diferente de exatamente. uma criança, por exemplo, que eu consigo fazer uma cirurgia e tirar uma adenoide, ou eu consigo fazer uma cirurgia e arrumar o desvio de septo. Não, o problema dessa criança é uma estrutura muito mais complexa. Então a gente tem que trabalhar de formas diferentes, porque provavelmente essa criança vai ser uma criança que vai ter dificuldades por muito tempo e que vai precisar de auxílio por muito tempo. Então, cada caso a gente precisa olhar de uma forma muito individualizada. Uhum. Não, e de fato, a criança especial, Cris, tem que ser mesmo, viu? Tem que Uhum. ser mesmo, porque Cada uma é de você um tem que fazer. jeito. Cada uma é de um jeito e você tem que fazer um trabalho específico, Sim, né? sim. Tem que fazer um trabalho bastante específico. E aí, assim, já vou te perguntar uma coisa, né? Como o professor e o psicopedagogo podem atuar em conjunto para ajudar na respiração correta? Como que a gente pode tentar orientar um pouco a criança para fazer uma respiração correta? Caso a gente pegue, por exemplo, sala de aula, né? A gente pegue aí a criança fazendo a respiração de uma forma que não seja legal. Então, eu acho, Thaís, que nesse sentido é importante a gente ter o trabalho, trazer o psicopedagogo para
para trabalhar em conjunto com os profissionais da saúde, entendeu? Porque não adianta vocês, é aquilo que eu falei, né? Cada criança é de um jeito, cada um vai ter a sua característica específica da respiração quando estiver incorreta. Então é importante o psicopedagogo, o pedagogo, o professor, conversar com a equipe, com o fisioterapeuta, com o fono, para entender para esta criança o que pode ser feito. Porque para cada uma vai ter uma conduta diferente. Por exemplo, a gente pode, sempre que a gente pedir para a criança, por exemplo, ler uma frase, respirar primeiro e depois ler, ou então fazer pausas no meio e respirar novamente. Vai ter que ser um tratamento, vai ter que ser uma coisa individualizada, né? Porque ele vai ser diferente dos demais que já sabem, que respiram bem e que não tem nenhum tipo de problema respiratório. Mas a gente pode ir criando técnicas para essa criança, para ela conseguir não se frustrar, porque muitas vezes pode gerar frustração na criança, dela não conseguir fazer aquilo, ou dela gaguejar, ou da frase não sair porque ela não tem fôlego para respirar direito. Então, é nessas nuances que a gente vai trabalhando. Então, para essa criança que não tem fôlego, a gente vai e faz uma pausa maior, faz respirações no meio da frase, usa vírgula, né? Tipo, usa a formação da frase para mostrar para ela onde que ela pode entrar com a respiração. Para a criança que gagueja, principalmente, porque ela tem uma ansiedade grande, né? Então essa criança ela quer terminar o mais rápido possível ali para resolver logo o que está acontecendo. Então precisa, respira, vamos lá, no seu tempo, né? Então dá o tempo para a criança poder fazer essa atividade e ela se sentir incluída no processo de aprendizagem. Porque quanto mais a gente inclui ela num grupo onde ela não pertence, pior vai ser. Ela vai se sentir muito mais frustrada e de não estar conseguindo. E ela é uma coisa muito louca, assim, porque até certa idade a criança ela não tem consciência, né? Então só que ela quer pertencer a um grupo, assim. Então ela acaba se restringindo, se podando, né? De fazer certas coisas para não se expor, porque ela percebe que é diferente, mas ela não sabe por que é diferente. Então é aí que a gente tem que entrar. E é um trabalho que tem que ser múltiplo, não dá para ser sozinho, né? O psicopedagogo olhar para isso e tentar resolver sozinho, não, tem que ser um trabalho em conjunto. Então, por exemplo, às vezes é o pedagogo que vai perceber o problema da respiração da criança, vai falar, não, tem alguma coisa errada aqui, ela não está acompanhando as outras crianças, eu percebo que é a respiração. Então, precisa conversar com o pai, com a mãe dessa criança para orientar que precisa de uma ajuda de algum especialista da saúde, seja fono, porque a princípio ninguém sabe o que é, né? Então, seja fono, seja físio, seja um otorrino, seja até um dentista, para avaliar o que está acontecendo ali, porque alguma coisa errada tem. E a partir desse momento é onde começa toda a trajetória de acolhimento dessa criança, né? E a gente está falando de uma criança em período de aprendizagem, às vezes de alfabetização, que é uma criança de 6, 7 anos, né? Que provavelmente o problema estava lá atrás e não foi visto. Então é nesse momento que vocês vão conseguir detectar isso. E são momentos que muitos dos problemas já estão estabelecidos. Então é importante ter esse trabalho em grupo. Ah, legal. Não, realmente essa parte da equipe multidisciplinar, né? A gente tem que ter mesmo. Até eu, quando eu vou trabalhar com as crianças dentro da sala de aula, o que acontece? Acontece que eu tenho que trabalhar em conjunto com os outros, com as outras pessoas, com as outras pessoas que estão junto com essa criança. Então eu pego realmente, né, o psicomotricista, eu pego também, assim, se tiver algum fisioterapeuta, a gente tem que conversar também, né, se tiver algum psicólogo, né? Isso. A escola também tem que fazer parte disso. Sim. Né? A professora, a pedagoga em si tem que fazer parte desse processo todo. E aí, assim, acontece muito, Cris,
que às vezes, assim, os pais e os professores não têm esse tipo de orientação. Então, realmente, né, quando chega uma certa idade e já está mais velho, já, assim, o professor normalmente percebe, né? Esse que é o detalhe, o professor percebe. E aí, quando percebe, já está, né, já passou um certo tempo aí que poderia ter sido resolvido lá atrás antes. Por isso que, assim, eu sempre falo, né, que, assim, você observar a criança em todos os processos de vida dela é muito importante. E aí ver se ela tem algum tipo de dificuldade, procurar realmente ajuda, uma ajuda profissional, né? E é isso aí, Sim. né? Mas ao mesmo tempo eu queria só fazer um adendo, Thaís, que a maternidade é uma coisa muito louca, né? Porque assim que nasce a criança, nasce uma mãe, nasce a culpa, né? A gente se culpa Verdade, de tudo. é verdade. E eu trabalho muito com maternidade, assim, eu tenho um grupo de mães muito grande, eu tenho diversos grupos de maternidade onde a gente acolhe, eu tenho um projeto grande que é o Cuidando de Quem Cuida, é um projeto que se chama Playdate, que a gente cuida das mães recentes, acolhe, traz informação de qualidade com pessoas que são especialistas em várias áreas. E o que eu percebo existe uma busca muito intensa nessa maternidade perfeita, assim, sabe? De a gente não deixar passar nada, da gente acolher, de ter uma criação com respeito, disciplina positiva, o acolhimento e tudo mais. Então, assim, mesmo que a criança chegue numa fase, por exemplo, de aprendizagem, lá nos 6, 7 anos, e ninguém percebeu que tem algum problema, é muito delicado a gente falar para essa mãe, pô, tá aí, ó, desde que nasceu, Ah, tá com sim, com problema e você não viu, certeza. sabe? Então, assim, É, é muito delicado essa coisa de, poxa, meu, a criança desde pequena tava lá, ninguém viu, mas às vezes não viu mesmo, por quê? Porque tava fazendo outra coisa, porque não entendeu? Então, assim, não culpabilizar, né, os pais, ou mãe. até vocês que estão assistindo, às vezes, sei lá, você tem um filho mais velho que você percebeu agora que tem algum problema, não se culpabilizar por isso, porque nem sempre a gente tem as ferramentas adequadas para enxergar esse tipo de coisa, sabe? Eu que sou da área da Exato. saúde, que trabalho com respiração, eu consigo, assim, ó, só de, né, às vezes de longe. Eu lembro quando eu trabalhava em UTI, era tão Uhum. engraçado, porque o nosso ouvido fica muito aguçado para algumas coisas, sabe? O nosso ouvido, o nosso olfato é incrível, assim. Então, eu de longe, eu conseguia perceber se meu paciente estava desconfortável. E às vezes eu trabalhava muito com ventilação mecânica, né? Com paciente entubado e tal. Só de Nossa. ouvir a respiração, eu já sabia qual que era o problema. Era muito louco, assim, porque a gente vai treinando, né, o nosso ouvido para certas coisas. Então a gente já sabia, falava assim, aquele paciente eu preciso resolver tal coisa. Aí o pessoal olhava e falava assim, nossa, mas como é que você sabe disso? Eu falei, por causa disso, disso e disso, vocês não ouviram? Como assim vocês não ouviram? Então se torna muito fácil pra gente, né? É uma rotina Uhum. que a gente só de bater o olho já sabe, mas o pai e a mãe, ele não tem necessariamente a obrigação de saber de tudo. É claro que Assim, eu uhum. sempre incentivo, né, nessa minha busca aí de acolhimento, da maternidade e tudo mais, eu sempre incentivo os pais a nunca pararem de estudar, de olharem para a criança, é aquilo que a gente está falando até agora, de observar, de estudar, de entender o desenvolvimento, como é que funciona um desenvolvimento normal, para ver se alguma coisa está saindo do prumo, está saindo desse eixo, né? E se alguma coisinha Uhum. tiver, para ir buscar ajuda. Mas não necessariamente a gente vai conseguir olhar tudo. Eu fazia eu ia para terapia pós-parto, né? Onde tinha um monte de mãe que estava tudo na mesma idade, das crianças e tudo mais, e ela sempre falava assim: mesmo que a gente queira ser a mãe perfeita, alguma coisinha a gente vai pecar, sabe? Porque a gente não consegue olhar 100% para nossa criança e tá tudo bem, sabe? A gente consegue correr atrás. De algum prejuízo a gente vai correr atrás. Mas não, o que eu quero dizer com isso é para a gente não se culpabilizar se a gente perceber isso tarde demais, porque alguma coisa a gente vai conseguir fazer, sabe? Tem profissionais aí da área da saúde que podem intervir. O importante é não deixar
passar, crescer, virar adulto e continuar com o mesmo problema. E aí a pessoa mesmo vai ter que ir atrás de resolver o que está acontecendo, porque ela nem sabe o que é também. Então, quanto antes a gente observar, quanto antes a gente olhar, melhor. Mas tudo bem também se a gente conseguir ver isso só depois, porque a gente pode tentar resolver de alguma forma. Não, isso que você tá falando, né, Cris, é importante realmente salientar isso para os pais, porque você pega, por exemplo, né, eu também trabalho com pessoas que têm autismo, por exemplo, né, e recentemente eu peguei uma pessoa que está tratando comigo agora, como psicanalista, e ela recentemente descobriu que ela tem autismo. Mas isso por quê? Porque os pais também não tinham essa instrução, né, do que era, são pessoas mais simples. Isso é super normal acontecer, Sim, né? sim. E agora Eu que já ela está vi vendo, casos. agora que ela está vendo as dificuldades que ela tem diante da vida. Ou que ela até Então, teve lógico, já, né? que Ela ela já consegue está olhar para tendo. trás e perceber o porquê que ela teve dificuldade naquilo. Sim, uhum. E que assim, mas que hoje, assim, ela já está trazendo isso para poder tentar sobreviver de uma maneira melhor. E isso acontece mesmo, né? Acontece de realmente os pais às vezes não observarem, mas também porque não tem conhecimento, né? Exato. E até por isso que eu montei o canal mesmo, né, Cris? Para Para trazer esse conhecimento, né? informação. Mas isso é um propósito extremamente Informação. importante, Thaís. Assim, esse ano foi um ano que eu descobri o propósito da minha vida também, né? Acho que demora, mas a gente entende. E tem muito a ver com isso, que é instruir as pessoas, que é trazer conhecimento, que poder abrir a cabeça. E a maternidade me mudou muito, né? Faz 3 anos que meu filho nasceu e para mim mudou, a minha vida é outra, né? Depois que ele nasceu. E essa coisa de trazer a vivência, trazer o que a gente sabe, estudar e passar isso para frente é o que mais é o que de mais valioso a gente tem nessa vida. A gente está aqui para doar, né? A Uhum, gente vem na vida para uhum. trazer para o outro, para poder servir mesmo as pessoas. Então, eu acho que essa questão do aprendizado, da gente passar o que a gente sabe, de acolher cada vez mais pais e mães, é o que a humanidade precisa. Então, é incrível o seu trabalho, parabéns. Eu acho que Obrigada. é o que a gente realmente precisa para dar um up na humanidade. Não, e o seu trabalho também, Cris, porque é o que eu te falei. A gente que é dessa área da psicopedagogia não tem esse tipo de conhecimento, né? A gente só vai descobrir isso quando tá lá fazendo o trabalho, tá fazendo o trabalho na psicopedagogia ou na pedagogia e tá no dia a dia mesmo, né? Não, e outra, E vocês não têm aula, por exemplo, de anatomia na faculdade, né? Vocês não não, aprendem. Vocês têm aula de desenvolvimento, eu acho que até passa, né? sim, Pelo sim, desenvolvimento desenvolvimento da da criança, criança, mas não sim, específico do tipo, se a criança não desenvolver bem a respiração, ou se a criança não desenvolver bem a audição, a fala, assim, tudo bonitinho, vai ter um problema e não esmiuça isso, né? Então, a hora que você depara com um problema, é difícil até de você falar, pô, o que eu faço agora? Tá, eu tô percebendo que isso tá acontecendo. Com quem que eu falo? Então, muitas vezes o pedagogo não sabe nem a quem recorrer. É complicado isso, assim, porque as áreas elas exata- deviam estar mais conectadas. exatamente isso que eu ia te perguntar, né? Daí, no caso, como que a gente pode orientar os pais para poder indicar já para um melhor caminho? Porque se percebo que o meu aluno tem uma dificuldade, né? Aí como que a gente pode encaminhar? Então, a primeira coisa é encaminhar para um otorrino, porque problemas respiratórios é Uhum. aquilo que eu falei, podem estar associados com problemas já estruturais, né? Ou pode ser um problema de ansiedade, ou pode ser um problema da formação da mandíbula e maxila. Então, o otorrino ele vai ser o profissional capaz de detectar o que a criança tem,
e orientar para onde tem que ser direcionado. Então, vamos fazer uma físio para melhorar a respiração, ou vamos fazer uma fono para melhorar essa fala e aprender a coordenação, ou a gente vai ter que ir para a cirurgia porque é um problema estrutural. Então, é ele que vai conseguir orientar qual caminho essa criança vai seguir, porque de tudo isso daqui, quem cuida é o otorrino. E aí pode ser também um problema daquilo que eu falei, por exemplo, do meu filho, que tem que mandar para um dentista. Porque aí o dentista vai resolver tudo que tem que resolver. E aí vai melhorar a respiração. Então, olha quantos profissionais estão atrelados para um problema. Verdade. Um monte, né? Que é o problema respiratório da criança. A gente tem pelo menos 4. Então, todo mundo tem que estar conectado, todo mundo tem que estar junto e conversando para tentar fazer o máximo aí para essa criança se desenvolver de uma forma adequada. Aí eu vou te contar uma outra experiência rapidinho, foi o seguinte, por um tempo, né, eu dei aula para crianças até 10 anos, e essas crianças que eu lembro assim, eram 10 alunos, 8 na minha sala eram diagnosticados com déficit de atenção e hiperatividade. 8 crianças só, de 10. É verdade. Meu Deus! Eu conseguia lidar com eles, graças a Deus. E aí, assim... Eu tenho um pé atrás com isso, com esses diagnósticos. Mas assim, dava para perceber que alguns realmente precisavam até de medicamentos e tudo, né? No entanto, Cris, o que eu fazia com eles? Eu botava primeiro na sala de aula, eu tenho muito conhecimento sobre Tai Chi Chuan. Legal. Muitos anos eu dei aula também de Tai Chi Chuan também. E aí, o que aconteceu? Eu fui e trouxe isso para dentro da sala de aula. O resultado muito bacana, porque eles chegavam, né? Eu deixava eles chegarem na sala de aula, conversarem, brincarem, fazer alguma atividade. Quando tinha atividade que eu percebia que eles estavam demais lá em cima, então vamos fazer uma respiração para fazer com que essa criançada, né, voltasse aí na sua normalidade. E eu acredito que também a respiração cause isso também, né? Essa queda, né, um pouco. Eu acho que isso é uma live para outra... para outra live, porque assim, beleza. Eu tenho, de verdade, assim, eu tenho um pé atrás muito grande. É claro que eu acredito muito no TDAH, eu não sei se eu acredito na hiperatividade, eu não sei se você já estudou antroposofia. E na antroposofia, a gente tem diversos tipos de temperamentos, né? Que provavelmente durante a sua trajetória você deve ter estudado a questão dos temperamentos. E as crianças, elas têm temperamentos específicos. E se a gente não equilibra esse temperamento, ele fica no extremo, né? Então é muito importante a gente entender aonde essa criança se encontra para que a gente traga esse equilíbrio. Então você está me trazendo aqui que a criança foi lá, respirou bonitinho, tal, você equilibrou ela e ela conseguiu te dar um resultado melhor de uma coisa que estava diagnosticada. Então, assim, pra mim... Ai, quem chegou aqui. Ei, que bonitinho. Chegou aqui no fim. Seja bem-vindo. Então, a criança, ela precisa ser olhada de uma forma muito ampla para a gente só simplesmente achar que ela é hiperativa, sabe? A criança normalmente é hiperativa. As crianças, elas são hiperativas, né? Por quê? Porque elas estão... Ai, gente. A hiperatividade. Porque elas estão em pleno desenvolvimento, né? Elas estão em pleno desenvolvimento, elas precisam gastar essa energia de alguma forma. Então, assim, a gente precisa se educar e observar melhor as crianças para entender também essa questão da hiperatividade. Mas isso é assunto para outra live. Sim, com certeza. Esse é outro assunto, porque isso dá margem para muita coisa, né? E às vezes é muito triste a gente ver esse tipo de diagnóstico em crianças que são completamente normais. Sim, sim. Às vezes alguma falha de diagnóstico. Isso acontece bastante mesmo.
Não, eu também tenho minhas ressalvas em algumas coisas também. Mas vamos lá, ó, só tem acho que uma pergunta só, Cris. Tá, vamos É, lá. durante o sono que se fixa as memórias no cérebro e tudo o que acontece durante o dia. Então, a criança que não dorme direito também tem a memória ruim? Tem, né? Olha, se a gente for pensar por esse lado, sim. Mas a gente tem que Uhum. entender também que entra nessa questão da constituição da criança. Em teoria, a criança ela não precisa ter boa memória. A criança ela não precisa ficar lembrando das coisas. Por quê? Porque o desenvolvimento dela é para frente, né? Então, quando a Uhum. gente, e é muito importante até trazendo de novo a antroposofia, a gente precisa pensar que a criança na primeira infância, ela é puramente movimento. Então, o meu objetivo com essa criança é trabalhar a movimentação, né? É trabalhar o seu crescimento, é entender se o crescimento dela está adequado, é trabalhar ela para frente, né? A questão do pensar, ele vem depois, ele vem próximo da alfabetização, que é por volta dos 6, 7 anos. Então, é nesse momento que a gente precisa se preocupar se a criança lembra, se não lembra, se a memória é boa, tal. Antes disso, não. Então demora um pouco para a gente ter esse diagnóstico do tipo, nossa, meu filho não lembra de nada, né? Uma Uhum. criança de 3, 4 anos não precisa lembrar. Então, nesse primeiro momento, a gente não vai ter essa percepção para a criança muito pequena, porque não é obrigada ela saber, né? Não é obrigatório uma criança até 7 anos saber o que ela comeu ontem no café da manhã. A partir disso, Uhum. sim. Por quê? Porque é o momento que a criança para pensar, para raciocinar, para adquirir conhecimento. Então, se eu percebo que a partir desse momento, né, a partir desses 7 anos aí, do começo da aprendizagem, eu começo a perceber que a criança está lá na escola, aprendendo, e ela não lembra de nada, aí eu preciso intervir. Antes disso, não. Então, tem as Aí, etapas corretas. aí um Fala. psicopedagogo entra na área. Por- Exatamente, exatamente, para entender o que está Porque acontecendo. a gente precisa entender daí realmente o que está acontecendo. E tem uma outra coisa, né? Quando a criança chega dentro da sala de aula, normalmente, Cris, como que o professor vai trabalhar? Ele vai trazer as experiências, a criança traz as experiências dela em Uhum. relação à vida, tá? Então, o professor tem que observar muito essa criança para ver qual que foi a experiência de vida que ela já teve e aí tentar acessar as memórias dele através dessa experiência. É Sim, porque daí que ele vai realmente virar e falar, olha, eu estou tendo o meu aprendizado, né? Então, realmente é muito importante essa parte. muito importante, muito importante. E pensar também, tá, só assim, trazendo uma reflexão, é, tem tudo parte muito também daquilo que a gente escolhe para o nosso filho, né? Do tipo de educação que ele vai ter, do tipo de escola que eu vou escolher. Então a gente tem que estar também muito atrelado com as coisas que a escola traz, né? Então existem Uhum. hoje diversos tipos de pedagogias, existem diversos tipos de approach, né, para o desenvolvimento infantil. Então a gente vê, sei lá, aqui no meu bairro tem um monte de escola e cada uma é de um jeito, né? Tem escolas que usam Uhum. apostila, tem escolas que é, socioconstrutivista. O meu filho frequenta uma escola Waldorf, então para mim a Muito antroposofia e a bom. escola Waldorf é o que faz total sentido, né? Nessa questão do desenvolvimento. Mas também eu respeito os outros tipos de pedagogia onde as pessoas procuram conhecimentos mais precoces, apesar de eu não gostar desse tipo de abordagem. Mas a gente tem que respeitar a escolha também do outro. Só que também, ao mesmo tempo, as pessoas elas precisam entender que as diversas diferenças de abordagem pode trazer muitos malefícios para o desenvolvimento da criança. Então a gente precisa estudar Uhum. mais uma vez, estudar o que a escola propõe, qual que é o tipo de pedagogia, se eu não estou acelerando processos, porque muitas vezes a gente pode olhar para a criança e achar, ai, minha criança está ansiosa, a respiração está ruim, mas muitas vezes é por causa da pressão, é por causa de todo esse processo de aprendizagem que está inadequado para a idade. Então eu também preciso Perfeito. olhar para outras coisas. É uma coisa, menina, que a gente precisa olhar para tudo que é lado, né? Mas é Se depender, importante.
Se depender, a gente deixa para outra live, Cris. Não Eu é vou te convidar para verdade, mais menina? uma. Eu adoro falar sobre desenvolvimento infantil, não só da questão da respiração, né? Eu sou fisiorrespiratório de criança, mas eu gosto muito, eu sou uma entusiasta, assim, em pedagogia Waldorf. Então, eu estudo muito antroposofia, tenho um grupo de estudos e tal. Então, para mim, eu defendo muito essa linha Visão, e né? esse respeito, e esse olhar respeitoso para o desenvolvimento da criança. Então, papo para outra live. A gente pode fazer umas 3. Ah, vamos fazer. A gente pode fazer da filosofia Waldorf. Vou adorar fazer. Perfeito. Meu lado Perfeito. artista tá junto aí com vocês. Maravilhoso. Muito Tá bom, bom? tá? Cris, Tá bom. eu agradeço demais aí você ter aceito, ter participado aqui da minha live. Fico muito feliz. Foi muito produtivo. Tenho certeza que o pessoal adorou, né? Saber a respeito um pouquinho Que bom. mais dessas questões que são muito importantes e a gente deve falar bastante Sim. disso. E agradeço vocês aí por terem assistido a gente. Obrigada, Até mais, pessoal. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Este canal precisa e depende de você. Se você puder, aqui na descrição do vídeo tem os links para a campanha no Patreon, para você fazer a sua doação para o canal. Com essa ação, será possível continuar seguindo em frente, independente e isento de interferências. Além disso, você mantém uma porta aberta para que a sua voz e ideias tenham visibilidade na sociedade. Vamos juntos melhorar a educação. Ajude a patrocinar o canal. Se você não pode fazer uma contribuição financeira, tudo bem, não se preocupe ou fique chateado. Você pode sempre ajudar deixando o seu like nesse e nos outros vídeos, fazendo o seu comentário e as suas sugestões ou compartilhando os vídeos com os seus conhecidos. Você também pode assistir os outros vídeos do canal ou participando das comunidades do canal que estão linkadas na descrição desse vídeo também. Cada pequena contribuição ajuda. Não estamos sozinhos, vamos juntos. Muito obrigado pela atenção, até o próximo vídeo. Um abraço.